Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O presidente Michel Temer defende o bom momento da economia e critica a quem ele chama de gente que quer atrapalhar a vida do outro. Na plateia, em Brasília, empresários de vários setores. A safra brasileira de grãos confirma o recorde deste ano e chama a atenção a segunda colheita de milho e o tamanho da produtividade do campo brasileiro cheio de tecnologia. Mais de 7 mil funcionários do Bradesco aderem ao plano de demissão voluntária do banco. E depois do aumento da semana passada, a Petrobras anuncia a redução do preço dos combustíveis para amanhã. O cenário econômico está no ar. O presidente Michel Temer defendeu a economia do Brasil e criticou quem ele considera como agentes que tentam desestabilizar o país. As declarações foram feitas nesta terça-feira, durante evento com empresários em Brasília. O presidente subiu o tom ao falar daqueles que, abre aspas, procuram encontrar um caminho para verificar como atrapalhar o outro, fecha aspas. Vamos a Brasília falar com o repórter Pedro Henrique Moreira. Pedro, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse encontro no Palácio do Planalto, envolveu representantes principalmente da indústria e também algumas centrais sindicais que são mais alinhadas com o governo, como a UGT e a Força Sindical. Nesse encontro aí, que acabou virando um evento no Palácio do Planalto, os empresários entregaram um documento com uma série de demandas para o presidente, com opiniões deles aí sobre medidas que precisam ser tomadas para a retomada do crescimento econômico e da geração de emprego. Eles reclamaram, por exemplo, do excesso de burocracia, da falta de investimentos e também da falta de crédito. Nessa documentação aí, a respeito dessa documentação, dessas propostas, alguns integrantes da equipe econômica usaram a palavra também para defender o governo. O presidente do BNDES, por exemplo, disse que esse ano quase 60% da carteira de empréstimos foram voltadas aí para micro e pequenas empresas, que foi também uma reclamação ali dos empresários que estavam nesse encontro. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lembrou que o país passou pela maior recessão desde que o PIB começou a ser medido, e que há sim uma perspectiva de retomada do crescimento para o ano que vem, e ele voltou a defender então as reformas, diz que cada agente deve fazer a sua parte para que o país volte a crescer, em referência às reformas que estão paradas aqui no Congresso, de onde eu falo nesse momento. E aí, nesse encontro, então, depois dessas falas dos empresários, que foram falas um pouco críticas aí à situação econômica, à política econômica, o presidente Temer pediu a palavra e disse, então, aí, essas palavras que você anunciou, que no país sempre tem um querendo derrubar o outro e que também muitas das crises são artificiais. Vamos acompanhar a fala do presidente. É uma coisa muito importante num país em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem. Não conseguem porque o Brasil não para. O povo brasileiro é maior do que toda e qualquer crise. O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas, muitas vezes artificialmente criados, e dizer, não vou no artifício, eu vou na realidade. E a realidade é o crescimento do país. A realidade é o que os senhores disseram e o que nós acabamos de dizer. Piotto, e aqui na Câmara hoje começou a trabalhar a CPMI, quer dizer, a CPI mista de inquérito, que vai investigar os empréstimos concedidos pelo BNDES à JBS, ao grupo JF. E nesse primeiro dia de trabalho, então, a gente ficou conhecendo o relator da comissão, que vai ser o deputado Carlos Marum, do PMDB, e também a gente vai ter duas sub-relatorias que foram criadas aí pelo presidente da comissão, que é o senador Ataídes Oliveira, do PSDB. As duas subcomissões, uma de relatoria de contratos da JBS, que vai ficar com o deputado delegado Francischini, do Solidariedade, e também uma sub-relatoria de assuntos fiscais, previdenciários e agropecuários, que vai ficar com o deputado Hugo Leal,
do PSB. Piotr. Muito obrigado, Pedro. E a Petrobras anunciou hoje a redução de 1,2% no preço da gasolina e de 0,3% no diesel nas refinarias a partir de amanhã, quarta-feira. A decisão segue essa nova política de revisão de preços adotada pela empresa ainda em junho. Com a medida, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e a concorrência de importadores, ou seja, pode anunciar aumentos e também reduções, por exemplo, até diariamente. Normalmente acontece isso no máximo 2 vezes por semana, mas é a nova política da Petrobras. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso prestou depoimento à Justiça Federal como testemunha arrolada pela defesa do ex-presidente Lula na Operação Zelotes. Quem tem os detalhes é Vanessa Casalino, diretamente da redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O ex-presidente Fernando Henrique depôs também como testemunha do filho do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, na Operação Zelotes, por videoconferência. As suspeitas são de que eles negociavam promessas de interferência no governo federal em benefício de empresas. De acordo com as investigações, eles teriam agido na compra de 36 caças do modelo Suesso Gripen, um negócio de mais de 5 bilhões de dólares no governo Dilma Rousseff. Teriam influenciado também na edição de uma medida provisória que beneficiou o setor automotivo. Em seu depoimento, o ex-presidente Fernando Henrique disse que a competição no tempo dele era entre os aviões franceses e os suecos e que, ao fim de um longo processo, a aeronáutica optou pelos suecos porque eles estavam mais dispostos a transferir tecnologia para o Brasil. FHC afirmou ainda que não concluiu o negócio na época para não deixar a dívida para o governo seguinte. Sobre a edição da MP que prorrogou incentivos fiscais às montadoras de veículos, FHC disse que é uma estratégia comum e válida para promover o desenvolvimento e o equilíbrio entre as diferentes regiões do país. Destacou que é uma decisão complexa que envolve discussões com estados e municípios. Segundo o Ministério Público Federal, as montadoras prometeram pagar vantagens indevidas a agentes políticos em troca da edição da medida que favorecesse o setor. Neste mesmo processo, são réus o Grupo Caoa e a MMC Automotores. Também prestaram depoimento os ex-ministros José Eduardo Martins Cardoso, Nelson Jobim e Pedro Malan Piotr. E a safra brasileira de grãos consolidou agora no mês de agosto o recorde já estimado no início do ano nas várias medições feitas tanto pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, quanto pelo IBGE. Além dos números de colheita de soja, um destaque para a segunda safra de milho e outro para o tamanho da produtividade do campo brasileiro. A gente vai ver os números agora, até porque eles chamam a atenção. Está aqui, ó, esses números são do IBGE. Em agosto, a safra, portanto, chegou a estimativa agora de 240 milhões de toneladas de grãos. 240 milhões. A Conab tem um número um pouquinho menor, 238 milhões, porque tem uma questão de metodologia que é diferente, mas todas apontam um crescimento muito grande em relação à safra do ano passado. Olha, nos números do IBGE aqui, agosto, se a gente pegar esse comparativo, na mesma época do ano nós tínhamos isso aqui, olha, foram 56 milhões de toneladas a mais, um aumento de 30%. 30% a mais do que na safra do ano passado. Isso tudo porque nessa medição feita em agosto houve uma pequena redução. Os números de julho eram um pouquinho maiores, mas aí foi feita uma outra medição e tem uma queda de 0,5%, é 1.200.000 toneladas a menos do que na estimativa de julho. Mesmo assim, um crescimento de 30,4% na safra de grãos se comparado à do ano passado, que é o melhor comparativo, evidentemente, até porque mensalmente os números são divulgados tanto pela Conab quanto pelo IBGE. Bom, olhando aqui, os destaques são realmente a soja, que é a maior colheita do Brasil, 115 milhões de toneladas de grãos, 115 milhões de toneladas de grão. Já há problema para escoar toda essa soja, porque a safra de milho também chamou atenção. Para você ter uma ideia, a safra de milho chega a quase 100 milhões de toneladas, 98 milhões de toneladas. Isso é muito milho. Para se ter uma ideia, a primeira safra foi de 30 milhões. Aí o que se chama de safrinha, que revelou-se na verdade uma safrona, chegou a 60, pelo menos a estimativa agora, de 67 milhões de toneladas. Ou seja,
há um certo problema agora de escoamento da produção, porque o agronegócio brasileiro, o que se diz para dentro da porteira, é extremamente produtivo, extremamente competente, mas temos um problema de infraestrutura para poder escoar ou para guardar todos esses grãos em silos. Não há estrutura hoje. O problema que o milho já está enfrentando nesse momento. Semana passada nós falamos que o Brasil vai ter também uma safra recorde de laranja agora, também de laranja, de fruta, obviamente que se transforma-se em suco também. Agora, vamos observar um número que chama muito a atenção, e esse é o detalhe extremamente importante sobre o tamanho da safra brasileira e da competitividade brasileira do agronegócio. Há essa discussão na economia de que quando você produz commodity é isso que nós estamos falando, né? Soja, milho, isso é commodity. Quando você transforma um produto, deixa de ser uma commodity porque passa a ser um produto com valor agregado, porque passou por algum processo de industrialização. Mas um país como do tamanho do Brasil sempre vai ter excedente, seja de minério de ferro, seja de qualquer produção agrícola, e, portanto, vai exportar commodity in natura, ou seja, a commodity mais pura, que nós estamos falando de grãos aqui. O detalhe disso tudo é que o problema é justamente como é que a gente ganha competitividade para lá da porteira, depois da porteira, porque aí tem perda de safra, problema nos portos brasileiros, que melhorou muito esse problema, mas ainda continua um problema. Mas vamos dar uma olhadinha se comparado ao ano passado. Esse detalhe chama atenção. A área de colheita aumentou 7%, ou seja, plantamos em uma área maior do que no ano passado. Só que a produtividade numa área 7% maior foi de 30,4% maior. Isso é talento, é tecnologia, é competência made in Brasil. A gente está produzindo mais numa área menor, ou seja, na mesma área, 7% maior a área, mas uma produção de 30% a mais. Esses números acabam com qualquer argumento que o Brasil tinha até bem pouco tempo, de dizer ao mundo que tinha problemas sociais, problemas econômicos. O mundo não olha para isso mais. Um país que tem isso, a competência de fazer, e isso é competência made in Brasil, não pode reclamar de mais nada. Tem que resolver os problemas sociais, tem que resolver os problemas econômicos, tem que resolver os problemas fiscais, porque se plantando dá nesse país, e se dá, você sai na frente do mundo. Isso é competitividade imensa. Eu vou repetir o número porque ele realmente chama atenção. Numa área de colheita 7% maior do que na safra do ano passado, a produtividade foi 30,4% maior. Ou seja, não tem argumento de o país tem problemas sociais. Não. Resolve-se os problemas, trabalha-se mais e olha para frente. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro. Hoje a Bolsa ultrapassou 75 mil pontos, recuou um pouquinho, mas manteve a alta que a gente está acompanhando nesses últimos dias. A gente volta a falar disso logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. Nós já estamos de volta ao estúdio do Centro de Operações aqui da Bolsa, num outro dia de recorde do Ibovespa. A Bolsa terminou o dia de hoje em alta, chegou a superar os 75 mil pontos durante o dia, recuou um pouquinho no final do dia, mas avançou em relação a ontem, mantendo o otimismo do mercado de capitais com o momento do país. Há claramente no horizonte dos investidores um cenário de recuperação econômica e estabilidade política com manutenção do governo e da equipe econômica. E como resultado disso tudo, um ambiente que os investidores estão julgando mais propício para a votação, sobretudo da reforma da Previdência, ainda no mês de outubro, ou seja, sairia agora, segundo os investidores, essa reforma. Aliás, é a aposta do governo também, do próprio ministro Meirelles. Bom, vamos aos números do fechamento do mercado hoje. O Ibovespa, hoje com uma alta de 0,29% a 74.538 pontos em relação a ontem. Passou muito mais de 75. E o dólar, uma leve alta de 0,77% a R$ 3,12. Tem muito investidor, aliás, tem muito importador comprando dólar, porque está fazendo o que o mercado financeiro chama de hedge, ou seja, é uma proteção. Compra dólares, inclusive no mercado futuro, para se por acaso houver uma oscilação, ele que vive de importação vai ter que pagar em dólar mercadoria, já tem o dólar garantido nesse valor. E mais de 7.400 trabalhadores do Bradesco aderiram ao plano de desligamento voluntário de demissão voluntária lançado pelo banco. Vamos voltar à redação de São Paulo com a Vanessa Casalino. Vanessa. Pois é, Piotr, esse plano de desligamento foi lançado em 13 de julho e o banco destacou em comunicado que a implementação não altera a qualidade dos serviços, mas não detalhou as condições do desligamento. Para se ter uma ideia, de janeiro a julho deste ano, o setor bancário já fechou 10.680 postos de trabalho
de acordo com dados do DIEESE e do Ministério do Trabalho. E a expectativa é de que os cortes continuem por causa da política de redução no número de agências físicas e de aumento das operações eletrônicas e digitais. No fim do ano passado, o Banco do Brasil dispensou mais de 9 mil funcionários em todo o país por meio de um plano de aposentadoria incentivada. Pelo mesmo tipo de plano, a Caixa Federal conseguiu a adesão de mais de 2.800 empregados. Piotto. Muito obrigado, Vanessa. Que o mercado financeiro está apostando na economia brasileira, os movimentos de alta recente do Ibovespa, aliás, a gente tem visto já há algum tempo, são claros em apontar esse caminho de otimismo dos investidores. Mas o que pensa e como age o empresário da economia, não a de balcão aqui, de venda e compra de papéis, de ações das empresas, mas o que eu chamo de economia da rua, das empresas, do dia a dia, de investimento em novas unidades. O empresário Henri Koser, criador da rede Fogo de Chão, a mais famosa rede de churrascarias de rodízio do mundo, está conosco para analisar o momento atual do Brasil. Henri, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado. Conversamos o ano passado, me lembro bem, em 2016, um ano extremamente difícil, e eu perguntei como é que está a economia, você falou, estou investindo. Você estava investindo em 2016, quando a situação estava bem ruim. Aliás, no primeiro semestre, se não me engano, conversamos, né? Quando a situação era mais complicada. E agora em 2017? Continuo investindo. Deixa eu contar um pouquinho. Como eu construí a primeira rede e vendi em 2011 para 2012, eu fiquei analisando o que fazer do mercado. Aí quando eu voltei para o mercado para começar a comprar, comprei 2 lojas lá em Porto Alegre, que era o Na Brasa, e para transformar em INB, a época chegou 14 ruim, começou na Copa e vai acabar na Olimpíada. Não, acho que vai passar da Olimpíada. Mas teve umas vantagens disso. Ficou barato para se instalar. Então os pontos ficaram mais baratos que no passado, as negociações com os aluguéis cederam e eu consegui comprar muito mais com menos dinheiro, né, nesse retorno. Então 14 apostei, 15 apostei, 16 apostei e o 17 que eu não ia apostar, já apostei de novo, porque nós acabamos de abrir uma unidade no Morumbi, que foi a 16ª. Aqui em São Paulo. E abrimos a 17ª e 18ª em Florianópolis. Abrimos um NB e um Marimonte lá em Florianópolis, um em agosto e um agora em setembro. O NB é o novo conceito do churrasco, a gente vai falar disso daqui a pouco, que você está fundando. Aliás, você pode contar a história do churrasco brasileiro, né? Estamos tentando. Aliás, tem livros sobre isso, que está sendo lançado daqui a pouquinho também. Mas você tem uma outra casa de comida italiana. Sim, tem as duas coisas. Bom, eu fiz menção agora a importador que está fazendo ED, ou seja, comprando dólar agora, para não ser surpreendido por uma possível ou não, uma eventual alta no futuro. Você depende muito de insumo estrangeiro e, evidentemente, fica volátil a questão do câmbio? No caso do Marimonte, a gente depende muito, porque a farinha a gente importa da Itália para ter... Que é o restaurante italiano. Italiano. Nós somos certificados pela APN, Associação dos Pizzaiolos de Nápoles. Então, o que tem nisso? Toda a farinha eu uso de lá. O tomate pelado vem de lá porque ele é mais suave, ele não é tão ácido, então eu preciso usar de lá. Azeite, trago de lá. Então os insumos para fazer a massa, insumos para fazer a pizza, todas as coisas que eu preciso fazer aqui, eu trago tudo de lá. Então isso impacta, qualquer coisa no câmbio impacta direto no meu custo. O que eu tenho que negociar? Com os fornecedores, eles têm que redear isso para que não tenha toda hora solavancos para cima e para baixo. Então que a gente tenha um preço mais ou menos estável durante 6 meses, porque senão o meu cardápio teria que mudar a cada mudança de dólar. Aí você fez menção que você comprou muita coisa, o que a gente chama no mercado de na baixa, ou seja, a economia estava ruim, muita gente vendendo coisas, a situação estava complicada, ou seja, você comprou muito mais com menos recursos. Sim. Mas isso você está apostando numa retomada da economia forte? Sim. Quem compra na baixa quer vender na alta. Eu acho que ainda está ruim. No nosso setor ainda está ruim. Ele vai. O setor de restaurantes. O restaurante ele perdeu bastante, ele teve bastantes impactos com medidas, com novas leis para se adaptar. Então ele tem ainda impacto no 17 e no 18. Eu acredito que vai andar muito bem depois do 20. O que eu estou fazendo? Estou preparando a base para quando o mercado voltar eu estar preparado. Em 2012 nós tínhamos 2 restaurantes. 13, comecinho de 13. Hoje nós temos 18. Quando chegar em 2020, espero ter uns 25 ou 30. Porque aí eu estou pronto para receber a retomada da economia. Vamos supor que a economia do ano que vem deu um pequeno alívio. Que aposta que o mercado está fazendo, porque o mercado aposta antes. Né? Sim, claro. O mercado dá certo, as reformas passem e o ano que vem o Brasil cresça 3, 4, 2%. Pronto, a gente já tem uma luz. E aí 19 e 20 nós vamos andar. Então eu estou me preparando para colher lá na frente. Então eu continuo investindo, não tem distribuição na nossa empresa, tudo investimento para dentro.
para estar posicionado em 2020. Vamos voltar rapidamente na história do churrasco brasileiro com a história do fogo de chão, que tinha mais casas nos Estados Unidos do que no Brasil. São Paulo tinha quantas casas? 3? 2? São Paulo tinha 4. 4. Tinha no Rio Grande do Sul também? No Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul nós ativamos bem cedo. Tá, mas nos Estados Unidos tinha quanto? Tinha 18. Era assim, tinha 18 no Brasil, 18 na América, 7 no Brasil. Lá você não tinha concorrência para fazer rodízio, aqui você tinha, é isso? Não, era uma proposta nova, tudo era novo. Tinha 3 meses de fila de espera na unidade de Houston, porque eu me lembro que eu fui lá. E na América o que acontece? Quando você faz um modelo de negócio e ele deu certo, você tem que partir para a escala, porque os custos são para a economia de escala. Então você tem, quanto maior você conseguir a escala, melhor vai ser o resultado. E nós soubemos aproveitar essa oportunidade e crescemos. Nós chegamos lá numa época fantástica, que foi na era do Clinton, e que a economia andava a galope. Então atravessamos o Clinton, atravessamos o Bush, depois a crise de 2007, a 2001 do atentado. Isso. Mas tudo passou, foi muito bem, o negócio ia muito bem. Ele estava muito bem desenhado. E aí você vendeu o negócio. Tem uma hora de realizar, né? Bom, realizou o lucro, é verdade. Até para ver se o negócio vale. Quanto tempo foi de churrasqueiro? Quantos anos de churrasqueiro eu estou com 41 anos. Posso chamar você de churrasqueiro? Claro, né? Devo ser, eu sou representante do churrasco. Bom, porque de repente é empresário, não quer me ser chamado de churrasqueiro, não é churrasqueiro. Não, eu quero continuo fazendo. Não é? Me conta, quanto tempo você tem disso? Estou 41 anos. Eu me lembro como é que se chama isso mesmo? Espeto corrido, isso? Começou com o espeto corrido. Barriga gaúcho, diga-se passagem, né? Começou com o espeto corrido lá na beira da estrada, isso eu chamo de primeira onda. Então ele fez o primeiro caminho. No segundo caminho ele ganhou os grandes centros e aperfeiçoou e internacionalizou. E agora eu chamo que nós estamos na terceira onda. Que é esse seu novo investimento. Que eu chamo de menu de degustação, que nós tiramos todas as aparas que tinha que fazer. Eu ficava escutando o cliente o que ele precisava. O que ele dizia? Eu não gosto de levantar para ir no buffet de salada. Eu falei, então eu faço para você. E nesse novo conceito eu consegui mudar isso. Aí ele não queria muita interferência, então eu criei um sistema também que ele consegue falar tranquilo e a comida vem só na hora que ele precisa. E a apresentação também. Então eu digo que eu juntei nesse novo negócio o melhor dos dois mundos. O melhor do rodízio, que é a qualidade e a eficiência, e o melhor do à la carte, que é a sofisticação e o time certo para a pessoa comer. Falei da matéria-prima, que boa parte é importada no restaurante italiano. E a carne brasileira? Carne não. Carne, desde que eu voltei para o negócio, eu fiz uma aposta e falei com os principais frigoríficos, que são fornecedores, que eu iria só usar a carne brasileira. Então, 100% da carne bovina é brasileira. A única carne que a gente usa de fora é o cordeiro, que vem da Nova Zelândia, Chile e Uruguai. Porque a qualidade de lá ainda está melhor, o nosso rebanho de cordeiro aqui não está bom. Mas o gado brasileiro, ele está muito superior à maioria dos países. E o trabalho que os pecuaristas fizeram aqui nos últimos 20 anos é um negócio inacreditável. Não dá para acreditar que foi tão rápida a transformação de raça, melhoria genética, sistema de alimentação, porque para nós interessa muito saber a raciabilidade de onde o gado vem, o que ele come. Porque interfere no sabor. Se você começa a mudar, um dia vem numa fazenda X ou da Y, o sabor fica diferente. Aí o cliente chega lá e fala, mas aqui nunca não está igual. Então a gente não está igual, não é o restaurante, é o gado que vem diferente. Nós temos que nos preocupar com a cadeia inteira. Você não pode correr esse risco hoje. Então eu acompanhei muito isso para que chegasse nesse ponto. E o trabalho que foi feito aqui no Brasil é inacreditável. Isso contribuiu para mudar os cortes, inclusive, não é? Sim, lançamos cortes novos. Isso, nos últimos 15 anos, nós lançamos cortes de dianteiro que não existiam. O principal, o que leva o nosso nome, que é o NB Steak, é um corte que sai do dianteiro da paleta. Que por acaso é isso que está na capa do livro que vai ser lançado. Isso aqui, olha, está aqui. Isso aí é o corte. É possível, pronto, está aqui, olha. Aliás, de fazer água na boca. Escrita pelo Dias Lopes. Dias Lopes fez toda a pesquisa e toda a estrutura do livro. Que é provavelmente o jornalista mais conceituado em falar e escrever sobre gastronomia do país. Dos que eu conheço de gastronomia, eu acho que não tem nenhum que chega. É o número 1. Ele aprofunda, ele é um pesquisador notório, de fato. Ele vai a fundo para descobrir como é que foi. Então, ele fez um belo trabalho aí. Uma pergunta rápida. Quando veio a Operação Carne Fraca e você conhecendo todo esse processo de melhoria do gado brasileiro e o trabalho de frigorífico, o que você pensou? Você que lida com essa área. Eu não pensei, eu tomei uma atitude. No sábado de manhã, eu postei no meu Instagram e no Instagram das empresas que a nossa carne era de fornecedor brasileiro e que eu conhecia o processo dos frigoríficos e que eu conheço de toda a América Latina, e Europa e Estados Unidos, e que poucos chegam na qualidade dos nossos frigoríficos.
Então, no segundo dia eu tomei uma posição. Eu atestei que a nossa cara não tinha o problema que eles estavam falando. É porque da onde eu vinha eu sabia a procedência que eu estava tendo. Bom, com o seu histórico, eu posso dar uma informação como essa, ou seja, tem rastreabilidade, informação, tem lastro, não é? Sim, eu sabia do que eu estava falando. A RIC é investidor também, né? Sim. De mercado financeiro. Também. Aqui no Brasil e fora do país também? Fora e aqui. Ou seja, é churrasqueiro não, esses últimos 10 anos eu estou alegre nessas duas posições. Tá bom. Só espero que não sejam entusiasmos demais. Né? Henri, obrigadíssimo pela gentileza. Obrigado a você pelo convite. O empresário Henri Koser conversou conosco. O cenário econômico fica por aqui. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.